Fala pessoal, beleza? Professor Davi Ribeiro de novo aqui com vocês. Galera, hoje a gente vai fechar o assunto genética dentro daquele que a gente chama de genética clássica, tá? Onde a gente vai ver a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, os casos especiais de cada um, síndromes cromossômicas, né? E aí a gente fecha agora com essa aula de herança e sexo, tá? Quando eu falo herança e sexo, eu estou falando de características que estão presentes nos cromossomos sexuais ou a determinação do sexo, em macho e fêmea, masculino e feminino. Tá? Então eu tenho essas opções quando eu falo de herança e sexo. Aqui nós vamos ver algumas síndromes que estão ligadas ao X ou ligadas ao Y. E a gente vai ver a influência, se o sexo, na verdade, tem influência, alguma coisa assim. Tá? É uma aula bem legal, vocês vão gostar e é uma aula boa para fechar o assunto genética clássica aí. Então vamos lá para o slide para a gente começar a ver o que é herança e sexo. Eu tenho que trazer de volta na memória que herança é algo que vai ser passado, é a base da genética. Herança, a gente já viu em outros casos herança quantitativa, mas toda vez que eu falar herança, lembra de que o conceito de transmissão da característica tem que voltar à tona. Então vamos começar a ver ali. A gente tem dois grupos de determinação sexual. Tá? Faltou um DE aqui. Tá? De determinação sexual, que pode ser cromossômica, tá? E a gente vai ver depois, ou fatores ambientais, como por exemplo temperatura, tá? Quando a gente vai determinar o sexo, então a gente tem que levar em conta isso daí. E a gente não pode ficar achando que quando a gente fala de determinação de sexo, a gente está falando só de XY. Tá? Não, existem, quando a gente fala de determinação cromossômica, 4 grupos que eu destaquei aqui no parênteses, que a gente vai ver cada um deles aí. Tá? Começando pelo nosso XY, já que nós estamos inseridos aí como todos os mamíferos também estão aqui, a gente fala o seguinte: quem tem 2 cromossomos iguais, a gente chama de homogamético. Isso vai valer para os outros grupos que a gente vai ver. Tá? E quem tem 2 cromossomos sexuais diferentes, eu vou chamar de heterogamético. Não estou falando de homozigoto nem heterozigoto. É homogamético porque qualquer gameta vai ser do mesmo cromossomo, tá? E heterogamético é porque os gametas serão diferentes de acordo com os cromossomos. Tá? No nosso caso, quando eu tenho o XX, ou seja, eu tenho situações homogaméticas, eu estou falando do sexo feminino. Só para lembrar aqui, XX. Quando eu tenho um indivíduo heterogamético, lá no par sexual, eu tenho um indivíduo masculino, o nosso famoso XY, tá? E aí eu não estou falando das variações possíveis que a gente tem que podem acontecer, tá? Eu estou falando só de determinação do sexo, que aí pode entrar síndrome de Turner, Klinefelter, supermulher, super-homem, nessas variações aí, que vão alterar esse par 23. Não, nós estamos falando de coisa só restrita ao normal, tá? Quando eu falo de X0, por que 0? Porque não tem o par, um outro par, um outro cromossomo que define o sexo, tá? O que define o sexo é a ausência desse cromossomo.
Então, no caso aqui, por exemplo, o macho, ele é heterogamético, X0. Ele vai ter gametas X e ele vai ter gametas 0, tá? Onde eu não tenho nenhum cromossomo. E as fêmeas, elas são homogaméticas. Então, os dois gametas da fêmea, ou 4, ou 8, enfim, ou serão X e X, tá? Isso ocorre, então, em baratas. E olhando o esqueminha aqui, rapidinho, ó, eu tenho o cruzamento entre a fêmea e o macho, né? E os possíveis gametas que vão aparecer vão me determinar. Se tem o par, é fêmea. Se não tem o par, é macho. Tá? A maioria dos insetos eu tenho esse padrão aí, X0, ou alguns autores também falam XO. Tá? Eu não vou perder muito tempo aqui, que eu quero desenvolver com vocês melhor a parte das síndromes relacionadas. Tá? O terceiro sistema dentro do cromossômico é o ZW, tá? Não que eles tenham, os cromossomos tenham a forma de Z ou de W, não. Tá? A gente está usando essas letras só para diferenciar do X e do Y, tá? Aqui tem uma inversão. Quem passa a ser o homogamético é o macho, tá? E quem passa a ser heterogamética é a fêmea, tá? Olha só que mudança radical que aconteceu aqui, né? A gente está acostumado o macho ser heterogamético sempre, porque nós somos heterogaméticos. Só que aqui no ZW agora inverte. Então, quando eu tenho o padrão ZZ, eu tenho o macho. Padrão ZW, eu tenho a fêmea, como a gente pode ver na tabelinha aqui, né? E esse exemplo, isso acontece em borboletas, tá? Esse tipo de determinação sexual aí. Para acabar a parte cromossômica de determinação sexual, eu tenho o grupo Z0, que segue a lógica do X0, tá? O macho é homogamético, então qualquer gameta do macho vai ser Z, tá? O macho é ZZ, e a fêmea continua sendo heterogamética, só que aqui é aquele caso, ela tem o Z, mas não tem o outro cromossomo que determina o sexo. Aonde acontece isso? Algumas aves, principalmente nos galináceos, tá? Então a fêmea, a galinha, ela é Z0. E o galo, ele é ZZ, tá? Ele é ZZ. Né? Então, a gente tem, cromossomicamente falando, são essas 4 formas de determinação do sexo. Isso aí vai acontecer em algumas outras aves, em alguns insetos, vai depender muito do grupo. Quando eu falo de determinação sem a presença de cromossomos sexuais, eu tenho que lembrar primeiro algo que ocorre até com uma certa frequência dentro do reino animal. Tá? A gente tem exemplos em insetos, que geralmente é onde acontece mais, mas a gente tem alguns mamíferos, né, que apresentam esse padrão chamado de partenogênese. Tá? É quando a fêmea consegue gerar descendentes sem a presença do gameta masculino. Tá? E é determinada pela haploidia, ou seja, a falta dos cromossomos, ou pelo par de cromossomos ali presente. Tá? Como exemplo aí, eu peguei a abelha. Quando a gente está falando de abelha, e ela precisa formar a rainha ou a operária, ela vai ser diploide. Tá? Quando ela precisa formar o zangão,
aí ela gera o zangão sem a necessidade do gameta masculino. Então, todo zangão, todo macho, ele é haploide, tá? E aí, quando ela precisa acasalar, ela atrai o macho e usa o seu espermatozoide ou para fazer a próxima rainha ou para fazer as operárias, tá? Ah, só em animal acontece isso? Não, vegetal também. A banana, tá? É um fruto que a gente come que tem a origem partenocárpica. Então, ou seja, ela também é gerado, o fruto é gerado sem fecundação, tá? E uma outra forma de determinar para a gente partir para a parte genética mesmo, né, propriamente dita da aula, é a temperatura. Isso vai acontecer em alguns répteis, tá? Nem todos, mas em alguns répteis, que a temperatura de exposição do ovo vai determinar o sexo. No caso do crocodilo, jacaré, né, essas coisas assim, se o ovo fica exposto a temperatura baixa, vai nascer uma fêmea. Se o ovo fica enterrado mais próximo do sol, né, ele vai ficar na temperatura mais alta, vai nascer o macho. E aí, em alguns quelônios, e aí aqui a gente pode colocar jabuti, ou até a tartaruga marinha, tá? Em alguns casos, eu inverto. A temperatura baixa vai me produzir macho, tá? Então, vou colocar a temperatura baixa vai me produzir os machos, e a temperatura maior vai dar origem às fêmeas aqui em quelônios, tá? Então, é normal, às vezes, na ninhada, você ter a ninhada de baixo no sexo, a ninhada de cima em outro sexo, tá? E é assim que a gente tem a determinação sexual. Vamos passar para a parte genética da aula mesmo, que é ver as síndromes ou as heranças relacionadas aos cromossomos X e Y. Quando eu falo de herança e sexo, herança ligada ao sexo, né, que vai ser a primeira que a gente vai ver aí, propriamente dita, eu estou falando de algum fator genético que está no cromossomo sexual. Ou seja, ele não é autossômico, como, por exemplo, o albinismo, tá? Ele está localizado no cromossomo sexual. E aí a gente vai ver alguns daqui a pouco. Lembrando que os cromossomos X e Y têm uma parte homóloga, onde há um emparelhamento dos cromossomos, tá? Isso que quer dizer homologia, e uma parte não homóloga sem emparelhamento, tá? Então seria algo mais ou menos assim. Deixa eu só fazer aqui. Peraí, ficou muito grande. Tá, aqui seria o X. Aqui seria o Y. Aliás, ficou bem diferente o Y aqui, peraí. Enfim, vou fazer só assim. X e o Y um pouquinho menor do que ele, tá? Essa partezinha aqui seria a parte homóloga. E o resto seria a parte não homóloga. Beleza? Então, tá. As heranças que a gente vai ver estão nas partes não homólogas, tanto do X quanto do Y. Aí pode ser herança ligada ao sexo, quando eu falo do cromossomo X, herança restrita ao sexo, quando eu falo do Y, e influenciado pelo sexo, ela pode estar tanto no Y quanto no X, tá? Então é em cima disso que a gente vai ver essas transmissões. Então vamos lá. Herança ligada ao sexo. São genes, como eu já disse, na parte não homóloga do X, tá?
Frequência maior de síndrome em homens. Por quê? Porque nós não temos homologia. Tá? Mulheres têm 2x, lógico que eles são totalmente homólogos. O homem, o Y é menor, então eu tenho parte não homóloga. Tá? E aí, a primeira síndrome que a gente vai ver se chama daltonismo, que se caracteriza por quê? Dificuldade de diferenciar, principalmente as cores verde e vermelho. Quem descreveu essa síndrome pela primeira vez? Um cara conhecido mundialmente como John Dalton. Quem é ele? Se você voltar lá na química, você vai lembrar do modelo atômico de Dalton. É o mesmo cara. Ele sofria desse problema, dessa síndrome de diferenciar verde de amarelo. Lógico que existem vários graus aí dentro, tá, gente? A frequência é bem maior em homens do que em mulheres, por uma questão óbvia. Mulher tem uma combinação a mais aí que livra ela do daltonismo. Eu já tive professor e professora daltônicos, tá? A professora de português minha era daltônica. Eu conheço vários e vários jovens aí que são daltônicos, que apresentam um pequeno probleminha na hora de diferenciar a cor. E eu já tive um menino que eu estava acompanhando que virou para mim e falou: professor, a grama para mim é vermelha e não verde, como o pessoal diz aí. Né? Então ele tem um grau elevado de daltonismo. Tá? Vamos ver a tabela aí de cruzamento. Ó. Por que eu tenho uma frequência maior em homens? Porque se o homem é XDzinho Y, ele vai ser daltônico. Se ele é XDzão Y, ele é normal. Agora, olha a mulher. Para ela ser daltônica, ela tem que ser XDzinho ou XDzinho. Já para ela se livrar, ou ela é totalmente dominante, ou ela é heterozigota, aí ela vai ser uma mulher normal. Né? Você vê que o negócio aí pesa para o lado de nós homens. Tá? Um teste feito sempre é esse aqui, da teste das cores. Na internet você acha com a resolução melhor, mas olhando o disco onde eu tenho números, né, bolinhas vermelhas e verdes variando de tom, eu identifico o número. Por exemplo, nesse caso eu sou uma pessoa que não sou daltônica, eu consigo identificar aqui dentro o número 42. Só que pessoas daltônicas não conseguem enxergar o número 42 aí dentro da bolinha. Tranquilo? Vamos avançar, que tem mais coisas interessantes para a gente ver. Falando de hemofilia, que também é ligada ao sexo, está lá na parte não homóloga do X. Principal característica de deficiência em coagulação sanguínea. Posso ter hemofilia A ou B, tá? O problema vai ser, o efeito vai ser o mesmo. Problema na hora de fabricar efeitos coagulantes. Tá? Para hemofílico, um simples corte pode virar uma hemorragia e levar à morte. Para variar, muito maior em homens do que em mulheres. Mas, professor, tem mulher hemofílica? Tem mulher hemofílica. Tá? Os mais conhecidos aqui no Brasil, o Enfio, que foi um cartunista, e o seu irmão, que ficou mais conhecido, né, o sociólogo Betinho, porque começou o Natal Sem Fome, né, o projeto Natal Sem Fome, que hoje virou outras coisas aí, infelizmente, de forma eleitoreira. Tá? Olhando aqui, se eu tenho a mulher heterozigota casada com um cara normal, eu vou ter XHzão, XHzão, a mulher normal, XHzão, XHzão, a mulher normal, heterozigota, XHzão Y, o cara normal, XHzinho Y, um cara hemofílico. Tá? Para eu ter uma mulher hemofílica, ela teria que vir de uma mãe XHzão, XHzinho, casada com um pai XHzinho Y, um pai hemofílico. Porque aqui eu teria
XHzão, 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 XHzinho, tá? XHzão, Y, deixa eu fazer o quadrinho que fica melhor para a gente ver. Espera aí, rapidão. Fazendo o quadro. XHzinho Y, XHzão, XHzinho, tá? Vamos lá. Aqui ficaria XHzão, XHzinho, XHzão, Y. Olha aqui, XHzinho, 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 Y, tá? Então, a chance do pai ser hemofílico e a filha ser hemofílica existe, tá? Por exemplo, casamento consanguíneo. Quando eu falo de herança restrita ao sexo, eu estou falando de genes localizados na parte não homóloga do Y, tá? Se ele está localizado na parte não homóloga do Y, ele é uma síndrome, uma herança que só vai afetar homens, tá? Ele é exclusivo de homens. E às vezes não é algo tão grave como, por exemplo, hemofilia, né? Ou algo que pode causar algum desconforto, como o daltonismo, né? No caso aqui, eu estou como exemplo a hipertricose auricular, que nada mais é do que o pelo no ouvido, tá? E isso aí passa de homem para homem nas famílias. Eu, por exemplo, eu tenho hipertricose auricular, mas num grau baixo, tá? De cada 15 dias, além de fazer a barba, né, eu tenho que passar a gilete na orelha, porque eu tenho um pequeno excesso de pelos. Isso é herança dos meus avós, tá? O meu avô, por parte de mãe, principalmente, ele tinha hipertricose auricular. E aí eu vou botar uma foto para vocês da quantidade de pelo, né, que fica aí na orelha, tá, dessa galera que tem hipertricose auricular. Eu não chego até essa quantidade de pelo, tá, gente? Eu tenho menos, mas já é encaixado como hipertricose auricular. Para a gente caminhar para o fim da aula, agora eu vou falar de herança influenciada pelo sexo, tá? Ou seja, dependente do sexo, eu tenho uma variação entre fenótipo dominante e fenótipo recessivo, tá? Olha só que interessante, a gente pega a calvície como exemplo, tá? Se eu tenho o seguinte genótipo, Czão, tem uns que usam C1, eu prefiro maiúsculo e minúsculo. O homem e a mulher, ou seja, se ele é homozigoto dominante, ele e ela, eles não são calvos. Se eles são, e aqui era Czinho, tá? Aqui Czinho, se eles são homozigotos recessivos, ambos, tanto homem quanto mulher, são calvos. Mulher sofre de calvície também, tá? No caso, ela tem que ser Czinho, assim como o homem, tá? Agora, a diferença está no heterozigoto. Eu vou até destacar com um quadradinho que eu fiz a bolinha nos outros dois. Se o homem é Czinho, ele é calvo. E até às vezes no grau mais leve. Agora, se a mulher é Czinho, ela é uma mulher não calva, tá? Ela não corre o risco de desenvolver a calvície, tá? Essa é a diferença
básica, por isso que a gente diz que essa é uma herança influenciada pelo sexo, tá? O sexo vai me dizer se uma determinada característica ela vai ser dominante ou se ela vai ser uma característica recessiva. Beleza, galera? Então é o seguinte, era isso que eu tinha para passar para vocês nessa aula, né? Mostrar que eu tenho síndromes ou eu tenho heranças que não estão restritas aos cromossomos autossômicos, tá? Aos pares autossômicos. Eu tenho heranças que estão presentes também nos cromossomos sexuais. Porque a galera pensa assim, cromossomo sexual só determina o sexo. Não, cromossomo sexual é um cromossomo igual a outro. É lógico que a combinação do par, aí sim, vai determinar o sexo, né? E a gente viu as duas formas de determinação sexual, seja por via cromossômica, seja por outros fatores, né? E ali, só para lembrar no finalzinho da aula, quando eu falo de cromossomo XY, X0, ZW e Z0, e os outros fatores eu elenquei 2 só, né? A partenocarpia, que é a formação de um ser vivo, né? De um descendente vivo, sem a presença de um dos gametas, e, por exemplo, a temperatura que vai determinar o sexo, né? Como exemplo eu dei lá o crocodilo, tá? Pessoal, se tiver dúvida, manda pergunta no fórum, pega material de apoio e reveja essa aula. No mais, um abraço e até o próximo vídeo.